Papo Mais. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao 13º episódio do podcast Papo Mais, uma produção CISP, a Central de Informações São Paulo. Aqui você confere tendências e reflexões sobre economia, mercado, carreira e inovação. Meu nome é Nadine e no episódio de hoje vamos falar sobre a metodologia Canvas aplicada aos negócios. O método Business Model Canvas é uma ferramenta para inovação nos negócios desenvolvida pelo empreendedor suíço Alexander Osterwalder, considerado uma autoridade em modelo de negócios. Em uma explicação simples, o Canvas é um mapa visual onde estão organizados os principais pontos do planejamento. O método se aplica a partir de 9 pilares, sendo eles segmentos de clientes, proposições de valor, canais, relacionamento com clientes, fontes de receita, recursos-chave, atividades-chave, parcerias-chave e estrutura de custos. Pode-se utilizar a metodologia Canvas tanto para a criação de uma nova empresa, quanto para o desenvolvimento de negócios em corporações com décadas de atuação no mercado. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor e consultor Vanks Leandro, administrador, mestre em gestão do conhecimento, head de transformação do Instituto Fenasbach, especialista em gerenciamento de projetos. Vanks é coautor de um livro e de certificações de especialistas e facilitadores do método Canvas. Com carreira focada no ensino, treinamento e consultoria pautados na inovação, já recebeu o reconhecimento do programa Professor Nota 10 da Fundação Getúlio Vargas, na qual também foi um dos docentes homenageados no MBA em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública. Vanks, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao Papo Mais. Eu agradeço a oportunidade e o convite de estar aqui falando com vocês. Vanks, qual é a origem do Canvas? Canvas nasceu, o pai, ou a mãe de todos os Canvas, foi um Canvas que foi criado pelo Osterwald. E um coautor, ele criou um Canvas de negócio, também chamado de BMG, ou em inglês Business Model Generation. Então, na lógica do Canvas, ele pensou o seguinte, foi lá ele está fazendo doutorado dele no Vale do Silício, e as startups, as empresas que estavam começando, eles precisavam fazer um plano de negócio. Um plano de negócio, na verdade, é um apanhado de um monte de planos. Então, tem um plano de comunicação, plano de marketing, plano jurídico, plano financeiro, uma porrada de plano. Então, ele queria simplificar isso, porque um camarada queria montar um negócio, teria que contratar um monte de especialistas que era caro, e ele também não entendia dos assuntos, então era muito complexo o cara iniciar o negócio. Então, ele quis simplificar. Ele simplificou tudo isso em uma única tela. E tela se chama Canvas. Então, aquela tela branca de pintura, o nome da tela é um Canvas. Se for numa loja para comprar uma tela branca de pintura, você me dá um Canvas, é aquela tela branca. Então, ele pegou tudo e colocou, não tudo, né? Ele simplificou e colocou o que interessa em uma tela branca, em uma única folha. Então, ele criou o primeiro Canvas no mundo, vamos chamar assim, foi o Canvas de negócio, ou BMG. Então, o Canvas é uma simplificação de algo que é complexo para poder criar um negócio. O negócio fez tão sucesso, que é uma gestão visual, né? Então ele simplificou tanto esse processo, que o Canvas, hoje em dia, existe Canvas para tudo que você imaginar. Então, existe Canvas para criar OKR, que é outro tema interessante, Canvas para planejamento estratégico, Canvas para projeto, Canvas para tudo que você imaginar, que nem eu comentei com vocês um pouco antes, né? Tem Canvas até para casamento, se bobear. Eu nunca pesquisei, mas com certeza tem. Você dá um Google aí, você vai achar um Canvas para criar filho, tem Canvas para tudo hoje em dia, né? Então, o Canvas que eu criei junto com o Elber é um Canvas de projeto. Então, assim como o Canvas original, ele é para conceber negócios, que é um Canvas de negócio, o nosso Canvas é para projeto. Então, é para simplificar, para ajudar a conceber projetos. Entendeu? É isso. Tá. Não, excelente essa explicação para a gente começar entendendo realmente, porque hoje é muito, muito falado. Canvas é algo muito falado nas empresas, nas agências, enfim, a gente sempre ouve muito. E como o método Canvas se aplica na prática, daí no dia a dia? Então, ele se aplica para simplificar, como a gente comentou antes, a concepção de alguma coisa. Não são Canvas de negócio para simplificar a concepção de um negócio. São Canvas de projeto para simplificar a concepção de um projeto. E assim por diante. Então, ele é uma ferramenta simples, visual, colaborativa
e participativa. Então, o Canvas é sempre uma tela. Quando antes, no mundo presencial, que era só o mundo presencial, então o pessoal imprimia o Canvas, colocava na parede, e o pessoal junto ia colaborando, ia colocando post-it. Então, foi a utilização do Canvas, inclusive, que popularizou a utilização do post-it, que enriqueceu mais a 3M lá, né? Então o pessoal colocar post-it na tela. Então, é visual, é participativa, é colaborativa. E agora, no mundo digital, o pessoal utiliza outras ferramentas gratuitas, né, ou pagas, mas, por exemplo, como o Jamboard, o Mural, o Miro, para poder colocar uma tela virtual e o pessoal vai colaborando, vai concebendo lá. Então, ele é simples, participativo e colaborativo. Ele tem que ser usado sempre no início de um projeto, de um negócio, ou então ele pode ser usado lá no meio, porque assim, para tomar novos rumos, olha, não está dando muito certo, a gente quer tomar outros caminhos. Originalmente, ele é indicado para ser utilizado no começo. Então, o Canvas de projeto, ele existe para você conceber o projeto. Você está com uma ideia de um projeto, você vai conceber um projeto ali. Entendeu? Então, é para início do projeto. Agora, ele pode ser utilizado também em outros momentos. Então, por exemplo, vamos supor que desse projeto, você pode integrar os Canvas. Então, vamos supor que desse projeto, que a gente está tocando aqui, um projeto faz de conta, de criar um site, certo? Nosso aqui, para a gente poder lá, um blog nosso, por exemplo. A gente vai pegar, vai criar o site e tal. Aí, dali surge, uma das entregas é criar um negócio, é abrir uma empresa. Então, aí, para isso, já é interessante eu conceber um negócio, concorda? Então, eu posso usar um Canvas de negócio para poder conceber um negócio. O inverso também pode acontecer. Então, começar a criar um negócio, né? E do negócio, cara, a gente tem que criar um site. Então, criar um site é um projeto. Aí eu posso criar, para poder criar, fazer essa entrega, eu vou criar um Canvas de projeto. Então, eu posso ir integrando vários Canvas também. Então, no meio, durante, depois. O importante é entender o conceito, o que é o Canvas, né? Então, essa forma simplificada de conceber. E acaba que o pessoal utiliza o Canvas também para poder executar, para poder monitorar e executar, para execução e monitorar a execução. Porque como você concebe o negócio, sim, por exemplo, o Canvas de projeto. Você concebe um projeto utilizando o Canvas, então aquela telinha lá, então acaba que você usa ele para executar, né? Para monitorar a execução. Então, hoje em dia, ele não se restringe somente à concepção. Ele também é utilizado para execução, para o monitoramento, e quando tem uma solicitação de mudança no meio do projeto, você também revisita o Canvas para poder analisar o impacto daquela mudança, o que vai mudar no projeto e tal, em função daquela solicitação de mudança. Entendeu? Excelente. E para quem que está começando nesse mundo, né, que a gente está falando com talvez pessoas que já conhecem e outras que não, né? Existem diferenças, então, no uso para projetos e para planejamento. Então, existem vários métodos para utilizar o Canvas. Então, no método lá do Osterwald, por exemplo, que é o Canvas de negócio, no método dele existe uma ordem de preenchimento, por exemplo. Entendeu? Então, você tem que começar a preencher num Canvas, depois vai para outro, vai para outro, então tem uma ordem de preenchimento. O nosso Canvas, o meu Canvas e do Elber, que é o Canvas de projeto, a gente demorou, acho que 5 anos para poder conceber ele. Então, a gente fez um estudo, levantamento global, olhamos todos os Canvas que existiam, todos é exagero, né? Que a gente não tem como saber tudo, mas o que a gente foi achando, a gente foi pegando, adequando, e a gente foi estudando, analisando pontos fortes, pontos fracos de cada um e tal. Então, uma coisa que a gente eliminou, por exemplo, foi a ordem de preenchimento. Entendeu? Porque a gente acha que cada um pensa de um jeito. Então, o nosso Canvas de projeto, ele não tem ordem de preenchimento. E o que a gente colocou como base do nosso método é o método Design Thinking, aquele diamante do Design Thinking. Sim. Então, ele tem basicamente duas grandes fases. Uma primeira fase que é individual, que é uma fase para criar divergência, e uma segunda etapa, que é a etapa coletiva, que aí sim todo mundo colabora e interage, que é uma etapa para poder começar a criar convergência. Entendeu? Agora, esse é o nosso método. Agora, existe um método, vários outros aí que você vai vendo aí pelo mercado. Só você, como vai dar um Google, você vai achar 1 milhão de métodos de Canvas diferentes, né? Tá ótimo. E quais os primeiros passos, né, para uma empresa que deseja utilizar o Canvas para um projeto ou para conduzir os negócios, né? Qual que é a sua diretriz para essa empresa? Bom, ter o Canvas, né? Se todo mundo já está presencial, é imprimir o Canvas, colocar na parede e começar a utilizar. Então, distribuir post-it para todo mundo e começar a utilizar. Se está no mundo híbrido ou digital, coloca numa ferramenta dessa gratuita, como Jamboard, Mural, Miro, e começar a utilizar. Se quiser acelerar o processo, aí existem os métodos, né? Como, por exemplo, o nosso método do Canvas de projeto, que é esse que a gente comentou, que existe o pitch, a etapa 1 e a etapa 2.
Que aí existe um método que aí já foi testado, validado 1 milhão de vezes, então acelera a aprendizagem do camarada, né? Então, as empresas, normalmente, quando elas começam, o que eu recomendo é começar a usar, para criar a necessidade, criar o interesse, né? Na prática, o que acontece, normalmente, uma pessoa faz um curso, uma pessoa compra o Tá. livro, estuda, entendeu? Aí ela começa a utilizar com a sua equipe, e a maioria das vezes nem é o líder da equipe ou o coordenador. Normalmente é a galera que está ali no chão da fábrica mesmo, a pessoa sente necessidade de ter uma ferramenta para facilitar o trabalho, né? Então ela estuda o Canvas, vai na internet, faz curso, compra livro, aprende a utilizar o Canvas, aí ela começa a envolver a equipe dela, o negócio começa a dar certo, aí o chefe acaba, cara, o que está acontecendo que o negócio o pessoal está mais organizado? Aí o chefe acaba se envolvendo no negócio, e daqui a pouco acaba envolvendo o cliente também. É natural, normalmente é naturalmente. Óbvio que tem empresas que elas já querem dar um boost no negócio, dar uma acelerada. Então, alguém conhece, vai ver um curso, uma palestra, ouve esse podcast, por exemplo, cara, achei esse negócio interessante. Aí já contrata aqueles treinamentos internos, vai lá e vai no mercado, acha alguém lá, contrata um treinamento e, obviamente, já dá uma acelerada, né? Então, você pode começar, digamos, caseiramente, né? Simplesmente imprime o Canvas, que todos são de graça, imprime o Canvas ou coloca numa ferramenta virtual e começa a utilizar, ou começa a capacitar o pessoal para acelerar, né? Então, não precisa de uma pessoa exatamente especializada. Qualquer um da equipe pode começar, pode ir lá se interessar, ler, treinar. Não é um profissional especializado, por exemplo. Toda pessoa, todo profissional pode se tornar um especialista, é isso. Todo profissional pode se tornar especialista, com certeza. Por definição, é simples, né? O Canvas, ele não pode ser complicado. A complicação, digamos assim, do Canvas está nos termos ali dentro. Então, quando você olha, por exemplo, um Canvas de projeto, aí tem a palavra escopo. Então, tem gente que não sabe o que é escopo. Então, é muito mais conhecimento do assunto do que do Canvas. Entendi. Entendeu? Mesma coisa para o Canvas de negócio. Aí lá tem, por exemplo, proposta de valor. Tem gente que não sabe o que é proposta de valor, como definir uma proposta de valor. Então, o camarada vai ter que estudar o que é uma proposta de valor para poder preencher aquele bloco lá do proposta de valor no Canvas de negócio. No nosso lá, que é o Canvas de projeto. Então, o cara não sabe o que é o escopo, aí ele vai ter que estudar o que é escopo para poder preencher aquele campo. Então, a dificuldade ou o desafio está muito mais no conhecimento do tema do que na utilização do Canvas propriamente dito. Entendeu? Tá, e isso com pesquisa, com algum interesse, a pessoa consegue, o profissional, qual seja a área. Porque a gente está falando muito com as pessoas de finanças, né, da área financeira. Isso também se aplica super bem para a área financeira. Gente, então, a lógica é a mesma de sempre. Você pode fazer sozinho, vamos supor, você pode fazer sozinho, você vai demorar 1 ano para poder aprender. Ou você pode contratar alguém, tipo, fazer um treinamento, que aí você vai, em vez de demorar um ano, você vai demorar 3 meses, 6 meses. Ou você pode contratar um consultor. Depende do seu tempo que você tem para poder apresentar aquele resultado, da sua capacidade para poder pagar também, né? Agora, o bom é que dá para começar sozinho. Hoje em dia, com a internet, aí tem muita informação aí disponível para o camarada começar sozinho. Ele quer acelerar? Contrata alguém. Né? Compra um livro, aí já é uma forma de dar uma acelerada. Quer acelerar mais um pouco? Faz um curso. Quer mais um pouco? Contrata um treinamento para todo mundo, para toda a equipe. Mais um pouco? Contrata um consultor. E assim vai indo, né? Na sua experiência que você tem visto aí nas empresas, né, o profissional que sabe, né, que entende, que se aprofunda no método Canvas, ele acaba sendo mais valorizado nas empresas? Com certeza, porque acaba que o Canvas ele vira um modelo mental. Então, quando estou no meu dia a dia, o pessoal, estou com um cliente, estou com a minha equipe, o pessoal apresenta uma ideia, a gente podia, por exemplo, a gente podia criar um site, podia criar um aplicativo, a gente podia fazer um evento. Então, quando o pessoal fala isso, fala, opa, isso aí é um projeto. Então, eu já imagino o Canvas, para mim, no meu caso. Então, eu estou conversando com você. Então, é como se abrisse entre eu e você um Canvas aqui na minha frente. Aí eu vou conversando e eu vou preenchendo o Canvas mentalmente, né? Então, ajuda a organizar as ideias, entendeu? Então, vou fazer um monte de perguntas, acaba que dá mais foco, né? Dá mais resolutividade, né? Entendeu? Dá mais foco em resultado, que acaba que vira um modelo mental, a forma que você pensa. Então, vou fazer pergunta relacionada, tá, mas quais são as entregas? Isso aqui, eu vou discutir contigo essas entregas. Tá, mas quem que a gente vai envolver, que são as partes interessadas no projeto? E o que você imagina que pode dar errado? Pode acontecer isso, né? Pode, eu estou trabalhando os riscos, está lá no Canvas também. Cara, mas você está fazendo isso para quê? Ou seja, quais são os benefícios do projeto? Então, eu começo a fazer um monte de pergunta aqui que me ajuda, isso numa conversa, né?
A pessoa nem sabe que eu estou pensando no formato de um Canvas, mas vai dando aquela orientação para resultado. Então, com certeza, acaba que você se destaca, né? Você acha que ele tem um impacto na cultura organizacional e, enfim? Com certeza. Tem basicamente duas formas de mudar uma cultura, né? De iniciar a mudança de uma cultura, não de mudar a cultura, mas de iniciar a mudança de uma cultura. Existe o bottom-up, que é de baixo para cima, não existe regra. Assim, tem que começar por cima. Existe um movimento de transformação de cultura, começa por cima e deu errado. Entendeu? Então, assim, não existe regra, tem que começar por cima ou por baixo para ter sucesso. O negócio é muito mais o engajamento, o movimento que consegue criar do que qualquer outra coisa. Entendeu? Você já viu na sua experiência aí, ao longo desses anos, né, até pesquisando o seu Canvas para projetos, essas mudanças acontecendo? Sim, em várias organizações. Eu lembro, por exemplo, quando a gente ajudou o pessoal do Ministério da Agricultura, o MAPA. Então, eles têm projetos ali que são projetos transnacionais. O que é isso? São projetos que pegam o Brasil inteiro e alguns que pegam o Brasil e fora do Brasil. Né? Então, lá começou desse jeito. Começou uma pessoa a utilizar o Canvas, aí começou a ter resultado, aí o secretário executivo, o diretor, não lembro mais quem, achou que o negócio era bom, aí contratou a gente lá, a gente fez um curso para todo mundo, a gente pôs todos os projetos estratégicos do mapa, colocou todos os diretores, pessoal muito bom tecnicamente, muito qualificado tecnicamente, mas, por outro lado, é um pessoal que não tinha um conhecimento muito bom na gestão de projetos. Entendeu? Então, por isso que o secretário lá ele resolveu bancar isso. Cara, vou contratar aqui e todos os projetos vão ser criados utilizando o Canvas. Então, a gente fez um trabalho lá que durou alguns meses, todos os projetos vão ser utilizando o Canvas. Então, esse é o poder do Canvas, né? Ao longo da construção do Canvas, ele vai fazendo o pessoal se engajar naquela iniciativa de entregar algo lá no final, que é um projeto. Entendeu? Então, para projeto, o pessoal usa também, eu recebo várias mensagens direct, o pessoal que usa para festa de criança, para festa de viagem de final de ano. Eu fiz um Canvas com os meus filhos, quando o Arthur, meu filho mais novo, ele tinha, acho que 3 anos, 2 anos, sabe? E a minha filha mais velha, então, tinha uns 4 anos de diferença, 7 anos, 8 anos. Então, eu, os dois e a minha esposa, a gente fez um Canvas de uma lareira mágica de Natal. Foi na época do Natal que a gente fez. Então, a gente fez uma lareira com papelão e tal. Então, o Canvas ele serve para coisa boba, digamos, uma lareira, uma coisa familiar, uma coisa minha, pessoal, ou para um projeto que seja transnacional, que nem do mapa. Por exemplo, de controlar a entrada de carne aqui no Brasil e a exportação de carne. Foi um negócio sério, digamos, robusto, Sim. que tem lei, que envolve países. Então, dá para ser um negócio bobo até um negócio altamente complexo. Você me falou ser um especialista em inovação. O Canvas é o primeiro passo para as inovações? Todo mundo quer inovar hoje em dia. A gente, nas organizações, está sempre sendo cobrado para trazer inovações e tudo mais. Talvez o Canvas seja esse começo aí, esse primeiro passo para a gente tentar pensar numa inovação ou tentar buscar coisas novas? Acho que sim, se a gente pensar. Acho que sim, se a gente pensar que a inovação, ela sempre começa com uma ideia. Então, assim, uma inovação organizacional, né? Que pode ser uma inovação científica, uma descoberta. Aí não é ideia, é uma descoberta, descobrir algo na natureza, né? Seria o primeiro processo. Mas uma inovação organizacional começa com uma ideia. Então, para eu poder organizar essa ideia e materializar algo, então tirar da minha cabeça ou da nossa cabeça e colocar no mundo real, então tem que organizar um projeto. Então, sem dúvida nenhuma, o projeto digamos, é o método para tangibilizar a inovação. E para o projeto, a forma mais simples, mais colaborativa, mais participativa, poder conseguir um projeto é um Canvas. Durante a execução, ter uma documentação que seja fidedigna. O que é isso? Uma documentação que seja realista com o que está acontecendo na prática. Então, muitas vezes, numa abordagem tradicional antiga, o pessoal concebia um projeto, aí começava a executar. Desde o primeiro dia, a mudança começa a ocorrer, né? No projeto. Desde o primeiro dia começa a mudar. Então, daqui a pouco, sei lá, um mês depois, a realidade do projeto tem mais nada a ver com o documento do projeto. Entendeu? Então, porque o camarada, para ele poder atualizar o documento, é uma burocracia tão grande
que ele, depois eu faço. Daqui a pouco, né, não tinha mais nada a ver uma coisa com a outra. E aí, quando ele tinha que analisar eventualmente uma mudança, que era mais complexa, ele não tinha como, não tinha informação para ele sentar e analisar. Com o Canvas, como ele é simples, então o cara consegue, cada mudança ele consegue rapidamente reunir o pessoal. Cara, como é que isso aqui impacta? Faz uma sessão rápida ali de 20 minutos. Só um dado para você ter ideia. Projetos complexos podem ser concebidos com Canvas em até 3 horas. E não é pouco, né? Não é raro isso acontecer. Você vê assim, isso aconteceu uma vez na vida, por isso que ele está falando. Não, isso acontece direto. Então, você tem a maioria dos projetos de grande complexidade, utilizando o Canvas, consegue ser concebidos em até 3 horas. Então, para você ter ideia. Então, é muito rápido. Eu imagino uma mudança. Então, você reúne a equipe, em 10 minutos ali, você analisa, vai embora. Bom, beleza, tchau, gente. Uma reunião que dá 10 minutos para analisar a mudança de projeto, é lindo, né? Entendeu? Então, eu já ia logo na sequência de perguntar dos diferenciais do método Canvas para aqueles modelos mais tradicionais de estratégia. Um deles você já disse, né, que é o tempo de execução, né? O tempo é muito mais rápido, é isso? O tempo de execução do projeto não, né? Que aí depende do projeto. Sim, mas do Canvas. O tempo de concepção do projeto, então, é muito mais rápido. Então, quando o pessoal já está treinado no Canvas, o pessoal leva, em média, 1h30 de reunião para poder conceber projeto. Entendeu? Isso quando o pessoal já está treinado. Então, se o projeto é muito complexo, aquele negócio que ninguém sabe o que é direito, o pessoal demora 3 horas. Entendeu? Para poder fazer Existe caso que o pessoal demora alguns dias? Existe, mas é a exceção. Então, o Canvas, ele simplifica muito a concepção. E para executar, durante a execução, aí é o tempo do projeto, né? Mas então, o Canvas é utilizado para poder analisar as mudanças. Então, é muito rápido. Então, o pessoal, em 10 minutos, consegue analisar a mudança. Se for uma mudança muito grande, vai demorar no máximo 1 hora. Uma mudança muito complexa ali no projeto. Praticamente é um outro projeto, né? Provavelmente, inclusive, é essa a conclusão que eu vou chegar. Uma mudança tão grande que ou cancela o projeto ou cria outro. Né? Então, assim, vai demorar 1 hora para chegar nessa conclusão. Entendeu? E na sua opinião, assim, só antes do ping-pong, você acha que as empresas brasileiras, elas estão utilizando, elas estão preparadas para utilizar, os profissionais têm essa abertura para o Canvas ou ainda não? Ainda é muito baixa a utilização. O Brasil, ele é muito populoso, né? Um dos maiores países de população do mundo. Então, tem muito negócio, inclusive pequenos a grandes, né, negócios. Então, assim, em termos de utilização ainda, é muito pequeno. Se a gente pega, por exemplo, o pessoal conhecer conceito de projeto, por incrível que pareça, você vai, sei lá, vai num evento, pergunta alguém que vocês definam para mim o que é escopo, o que é projeto. Cara, a galera vai patinar e não vai responder direito, né? Então, o nosso nível de profissionalização na área de projeto, por incrível que pareça, ainda é muito baixo. Entendeu? Apesar de tantos anos, o pessoal investindo e falando, na prática, o pessoal conhece pouco de projeto. Agora, o Canvas, ele ajuda muito na simplificação, inclusive, do conhecimento e na aplicação do conhecimento na prática. Né? Então, cada vez mais você vê o pessoal utilizando Canvas de projeto aí na prática, né? Então, tem vários cursos de graça nesses sites de curso que tem aí, existem livros, blogs e tal, artigos. Então, pessoal, eu vejo várias empresas. É uma cultura de startup, por exemplo. Então, a startup usa Canvas para poder iniciar negócio. Então, isso já é ótimo, que o pessoal já tem essa cultura, né? Então, organizações estabelecidas é que, eventualmente, tem o desafio maior para poder trazer essa cultura para... Às vezes, o negócio é tão simples que, não, isso não vai dar certo. Aí o cara quer, às vezes, um negócio mais robusto, para uma abordagem mais tradicional, e acaba que patina mais do que chega em algum lugar, né? Antes de encerrar, né, o nosso episódio de hoje, nós seguimos uma sessão de ping-pong. Vanks, de forma simples e direta, é um método acessível? Sim, muito. É uma metodologia apenas de planejamento? Pode ser aplicada à gestão também? Originalmente era planejamento. Hoje em dia já é planejamento, execução e monitoramento. E o que é o melhor do Canvas, na sua opinião? O melhor é a simplicidade e a agilidade, né? A rapidez para poder organizar uma ideia. Excelente, Vanks. Agora, assim,
de terminar, deixa aí os seus canais, fala os seus canais aí para a gente poder saber mais do Canvas, né? Por favor, você pode falar sobre os canais do YouTube, do Instagram? É sempre o meu nome, esse nome esquisito que eu tenho, né? Vanques Leandro, é Wankes Leandro, tudo junto. Então, LinkedIn, Instagram, site, YouTube, é tudo Vanques Leandro, tudo junto. Excelente. Obrigada, Vanques, obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Obrigado a vocês, gente. Até a próxima. Até a próxima. Encerramos mais um episódio do Papo Mais. Se você curtiu, inscreva-se no nosso canal, siga o perfil no Spotify para acompanhar os próximos episódios. Você também pode enviar suas sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail relacionamento@cisp.com.br. Agradecemos pela sua atenção e companhia. Até a próxima. Você ouviu Papo Mais, podcast da CISP.